Cristiano Ronaldo está insatisfeito e pede para não jogar pelo Al Nassr. Brasileiros brilham no domingo do futebol europeu e o Corinthians é campeão em cima do Flamengo. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa segunda-feira do Boletim Weiner. Antes de eu começar essa edição do Boletim Weiner, eu queria fazer o anúncio dos vencedores daquele concurso de cortes que eu tinha anunciado que eu faria no começo do mês de janeiro. O concurso era válido para o TikTok, os perfis participantes tinham que utilizar a hashtag ViniWeiner ao publicarem os cortes aqui do canal. O concurso era válido do dia 1 de janeiro até o dia 31 de janeiro. Queria já de antemão agradecer a todos os participantes, muitos perfis participaram, foram quase 1.500 publicações com a hashtag ViniWeiner, então agradeço de coração mesmo a todos que participaram. Agora vamos aos ganhadores que vão levar as premiações de 500, 300 e 200 reais. Em terceiro lugar ficou o perfil CB Design. CB Design, parabéns, vou entrar em contato com você para poder fazer o seu pagamento. Muito obrigado mesmo e parabéns pelo trabalho que você fez. Em segundo lugar ficou o perfil ViniWeiner Cortes, que também fez um trabalho muito bom, com muita consistência. Vou entrar em contato com você também para você poder receber sua premiação. E em primeiro lugar ficou Clipes ViniWeiner, com um número muito alto de visualizações, também muita consistência nas suas publicações. Muito obrigado, parabéns para você, também entrarei em contato com você. Quando for rolar o próximo concurso, eu aviso para vocês e garanto para vocês que no próximo as premiações serão ainda maiores. Corinthians vence a Supercopa. Ontem aconteceu a Supercopa Rei de 2026 entre o campeão brasileiro de 2025 e o campeão da Copa do Brasil de 2025. Jogo entre Flamengo e Corinthians. Ainda é começo de temporada para ambos têm tropeçado nos seus estaduais. Só que se tratando de um jogo desse nível, um jogo que vale título, que vale premiação alta, claro que todo mundo entra com sangue no olho. No fim, o Corinthians levou a melhor. Foi campeão vencendo por 2-0 com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto. E o gol do Yuri Alberto em específico, um gol muito emblemático porque foi bem no último lance do jogo. O juiz depois validou o gol do Yuri e já encerrou a partida. O que a gente pôde ver no jogo de ontem? Um Corinthians muito comprometido com a sua marcação. O Corinthians sabe que, tecnicamente falando, o Flamengo é um time superior. Então o que o Corinthians fez? Deixou o Flamengo com a bola. O Flamengo trabalhava, tinha a posse, mas não conseguia agredir o Corinthians. Tanto que o Flamengo teve dificuldades em criar suas oportunidades no primeiro tempo. O Corinthians é um time que pode não ter a mesma qualidade técnica que o Flamengo, mas é um time que é bem comprometido na marcação, em correr, em jogar com vontade, em fechar espaços. E isso começa desde os atacantes. Então isso ontem funcionou muito bem. Um Corinthians muito disciplinado e, para mim, claramente, com mais vontade que os jogadores do Flamengo. Entrando firme em todas as disputas, vibrando a cada duelo que ganhavam, e eu não vi essa mesma postura por parte dos jogadores do Flamengo. Eu acho que isso acabou fazendo a diferença, ainda mais se tratando de um duelo de caráter decisivo. E pelo lado do Flamengo, teve uma coisa que eu percebi mais no primeiro tempo que eu achei um grande problema. Se vocês analisarem, o time do Flamengo, quando tem a bola, é claro que eles vão conseguir fazer boas tabelas, gerar boas infiltrações, porque quando você tem ali do meio pra frente jogadores com tanta qualidade, como Pedro, como Arrascaeta, ou Carrascal, as tabelas naturalmente vão acontecer. Mas eu tô sentindo que o time do Flamengo tá com pouca mobilidade, não tá com velocidade. Então, por muitas vezes, o Pedro tinha até a oportunidade de ir pro mano a mano com a zaga do Corinthians e ele não conseguia ganhar na velocidade nem do Gustavo Henrique, que a gente sabe que é um zagueiro mais lento, mais pesado. Então fica esse alerta pro Flamengo, pro Felipe Luiz principalmente. Quando ele for montar o time, não vai bastar ele montar um time só de qualidade técnica que sabe ter a bola no pé. Tem que ter gente para correr também. Ontem, o único cara ali de mais mobilidade do meio para frente era o Plata. Precisa ter pelo menos mais uma peça que tenha velocidade para poder mudar um pouquinho o perfil ali do ataque. E para vocês verem como o futebol é maluco. Com o jogo 1-0 para o Corinthians, nos acréscimos o Flamengo teve a bola para poder empatar o jogo e levar para os pênaltis.
E essa bola caiu exatamente nos pés do Lucas Paquetá, que ontem fez a sua reestreia pelo Flamengo, chegou com grande badalação, contratação mais cara da história do Brasil, por mais de 40 milhões de euros. E no fim das contas, o Paquetá, cara a cara com o Hugo, conseguiu finalizar por cima. Um gol que, com todo respeito, um jogador que custa 40 milhões de euros não pode perder, não pode. É ali que ele tem que justificar o valor investido nele, aparecendo, sendo protagonista em um jogo importante. Isso ontem não aconteceu. A arbitragem gera polêmica. Enquanto eu ia falando sobre o jogo, você com certeza deve ter esperado eu falar alguma coisa sobre a arbitragem. Resolvi separar um bloco desse vídeo só para falar sobre a arbitragem de ontem, que para mim foi péssima. Assim como, em geral, é sempre péssima a arbitragem do futebol brasileiro. E quando eu digo que ela é ruim, que ela é péssima, eu não digo só pro lado do Flamengo ou pro lado do Corinthians. Eu digo para ambos. Cada vez mais fica nítido que a nossa arbitragem não tem preparo nenhum. Eu quero falar sobre 3 situações em específico que aconteceram no jogo de ontem, que mostram que a arbitragem ontem foi de novo patética. Vamos começar com a maior polêmica de todas, que foi a expulsão do Carrascal. O Carrascal, ainda no primeiro tempo, deu uma cotovelada na cara do Breno Bidon. E o VAR revisou o lance na hora e o Carrascal não foi expulso. Tanto que os times desceram para o intervalo normal, foram se preparar para o segundo tempo. Antes do segundo tempo começar, aí sim o árbitro foi lá, revisou o lance e expulsou o Carrascal. Ou seja, todo o tempo que o Flamengo ficou lá no vestiário, se preparando, fazendo estratégia para tentar empatar o jogo, tudo isso foi quebrado a partir do momento que o Carrascal é expulso no segundo tempo, ao invés de ser expulso no primeiro. Agora vamos lá, isso pode ou não pode acontecer? Pode, tá na regra. Agora, seria o mais indicado? Claro que não. No primeiro tempo, já tinha essa imagem do Carrascal dando a cotovelada na cara do Breno Bidon. Tinha que expulsar na hora, não expulsar só quando fosse começar o segundo tempo. Tinha que expulsar na hora. E outra, mesmo que demorasse a revisão, faz ali os jogadores do Corinthians, do Flamengo ficarem mais 5, 10 minutos no campo, mas revisa o lance direitinho e expulsa antes do intervalo. Depois, como eu disse, quebra muito do que o Corinthians planejava para o segundo tempo e do que o Flamengo principalmente planejava. Porque o Flamengo do nada foi pego de surpresa, tendo que jogar o segundo tempo com um jogador a menos. Então assim, a demora ela foi muito ruim, mas pelo menos ela tá dentro da regra. Agora vamos para um outro lance polêmico. Segundo gol do Corinthians, que foi anulado, que é o gol do Memphis Depay. Simplesmente não traçaram as linhas para poder ver o posicionamento do Yuri Alberto. Qualquer lance de gol em que você tem dúvida do posicionamento, as linhas precisam ser traçadas, e isso não aconteceu. E se você olha ali, o Yuri Alberto com, se não me engano, o Léo Ortiz, o Yuri parece que está na mesma linha. Só que eu estou dizendo aqui parece porque a gente não tem certeza, porque não traçaram as linhas. E tem que traçar as linhas. Imaginem se depois o Flamengo tivesse, por exemplo, empatado ou virado o jogo. Como que ia ficar? Sendo que o Corinthians teve um gol provavelmente legal que não foi validado. Impedimento semiautomático no futebol brasileiro para ontem, porque aí a gente nem estaria tendo essa conversa. Outro lance também que fica nítido que a arbitragem brasileira realmente tá decadente. O segundo gol do Corinthians, esse que realmente foi validado, o gol do Yuri, que foi o gol que selou o título. Fica nítido na hora do passe do Caio César que o Yuri Alberto está em posição legal, mas não é que era legal, era legalíssima. Ele estava em posição muito legal. E mesmo assim, existe toda uma demora para traçar as linhas, sendo que todo mundo já está vendo que ele está em posição legal. Então a CBF precisa o mais rapidamente possível implementar o impedimento semiautomático, porque isso vai evitar muitas discussões e acelerar muito mais o jogo. Negociação do Furacão é cancelada. Indo agora para a parte do mercado da bola no futebol brasileiro, eu quero começar pelo Paraná. O Atlético Paranaense estava avançando para fazer a maior contratação da sua história. O time paranaense ia pagar 6 milhões de dólares para contratar o atacante colombiano Edwin Cetré, jogador que pertence ao Estudiantes da Argentina. A negociação estava já toda encaminhada, o Cetré já estava até mesmo em Curitiba para poder selar o acordo, e de última hora o Estudiantes soltou um comunicado dizendo que o negócio caiu, não vai mais acontecer, por divergências entre o Estudiantes e o Atlético Paranaense. Então essa aqui seria a maior contratação da história do Atlético, por enquanto, tá melada. Cetré tem 28 anos e por enquanto volta ao Estudiantes com contrato até o final de 2026. É um jogador de velocidade, de força física, joga pelos lados do campo.
Fez 42 jogos pelo time argentino em 2025, marcou 6 gols e deu 6 assistências. Fluminense busca atacante gabonês. O Fluminense tem se movimentado muito bem no mercado nesse começo de 2026 e buscam agora contratar mais um atacante, um jogador de velocidade e que tem ostentado ótimos números nos Estados Unidos. O Fluminense está tentando contratar o atacante Denis Bouanga. O Denis tem 31 anos, joga pelo Los Angeles FC dos Estados Unidos e é hoje um dos principais jogadores da seleção do Gabão. Na última temporada, ele marcou 32 gols e deu 11 assistências em 46 jogos. De acordo com a publicação do GE, o Fluminense fez uma proposta de 15 milhões de dólares para tentar contratar o Bouanga. O que está nesse momento travando o negócio é o modelo de pagamento. Mas se depender do Bouanga, ele quer jogar no futebol brasileiro. Já sinalizou isso para o Fluminense. Fluminense, então, no mercado, indo atrás de um jogador que não é uma grande estrela, não é um jogador muito renomado, mas é um cara que tem jogado bem e tem bons números. Nesse ataque do Fluminense, que é um ataque muito rápido, o Bouanga pode sim ter um bom desempenho. Agora, será que ele vindo para o Brasil vai justificar esses 15 milhões de dólares, que é um valor pesado? Brasileiros brilham na Europa. Vamos agora para o futebol europeu. Nesse final de semana tivemos vários brasileiros brilhando e marcando gols por suas equipes. No sábado, por exemplo, João Pedro fez um dos gols da vitória do Chelsea, Gabriel Jesus fez um dos gols da vitória do Arsenal, mas eu queria destacar nesse vídeo aqui os jogadores que foram bem nos jogos de ontem, do domingo. Começando pela Inglaterra. No jogo entre Manchester United e Fulham, dos 5 gols da partida, 3 foram gols brasileiros. O volante Casemiro e o meia Matheus Cunha marcaram cada um uma vez pelo Manchester United, enquanto o atacante Kevin, ex-Palmeiras, fez um golaço para descontar pelo lado do Fulham. Já na Espanha, Vinícius Júnior voltou a marcar com a camisa do Real Madrid. Ele fez um golaço na vitória do Real sobre o Rayo Vallecano pelo placar de 2-1. Inclusive, os gols do Kevin e do Vini Júnior foram bem parecidos, que é aquela jogada que o ponta vem para dentro, dá uma balançada e chapa ela aberta. 2 golaços mesmo. Com exceção ao Kevin, que não é hoje um jogador de seleção, você pegando os gols do Casemiro, do Matheus Cunha, do Vinícius Júnior, são boas notícias para a seleção brasileira. Os nossos jogadores estarem cada vez mais preparados e performando para depois servirem à seleção no mês de março. Eu sei que nas últimas edições do Boletim Weiner nós estamos acostumados a falar muito sobre o Endrick, que sempre tem brilhado nesses momentos de fim de semana pelo Lyon. Só que no caso ontem o time dele venceu por 1-0 o Lille no Campeonato Francês e ele acabou não conseguindo ter tanto destaque, até porque o time dele foi praticamente amassado o jogo todo. Kanté está voltando para a Europa. O volante francês N'Golo Kanté está voltando para o futebol europeu. Ele, que passou essas últimas temporadas jogando pelo Al Ittihad da Arábia Saudita, está agora voltando para jogar na Turquia. Isso porque o Fenerbahçe da Turquia e o time do Kanté, o Al Ittihad, estão finalizando uma troca, segundo informação do jornalista Fabrício Romano. Como funciona essa troca? O Kanté está saindo do Al Ittihad para jogar no Fenerbahçe e o Fenerbahçe está mandando para o Al Ittihad o atacante marroquino Youssef En-Nesyri. Então Kanté, que já foi na Europa multicampeão pelo Chelsea, campeão pelo Leicester, volta para a Europa exatamente no seu ano de preparação para a Copa do Mundo. Ele deve ser um dos nomes convocados por Didier Deschamps. Benzema pode jogar em rival. Indo para o futebol da Arábia Saudita, poderemos ter uma grande notícia dentro das próximas horas. Uma das principais estrelas do país, Karim Benzema, pode sair do Al Ittihad para jogar em um rival, o Al Hilal. Então ele poderá se juntar a Marcos Leonardo, Darwin Núñez, Malcolm, Milinkovic-Savic, Koulibaly, no Al Hilal, que já é um dos melhores times da liga. Vocês devem ter acompanhado aqui pelo canal mesmo a confusão que aconteceu na semana passada na história da renovação de contrato do Benzema com o Al Ittihad. Ele, sendo o artilheiro do time na temporada com 16 gols em 21 jogos, tem contrato só até junho. O Al Ittihad foi oferecer para ele uma renovação, só que ofereceram para ele 0 de salário. Tudo que ele ganhasse viria só através de direito de imagem. Isso revoltou o Benzema, que se sentiu desrespeitado e definiu que não jogaria nunca mais com a camisa do Ittihad.
E agora, até num gesto de vingança, ele pode sair do Ittihad para jogar diretamente no Al Hilal, que é um dos rivais do Ittihad dentro da Arábia Saudita. Vai ser bem curioso se isso realmente vier a acontecer. E uma coisa que pode colaborar para essa negociação é que o Marcos Leonardo, que hoje está no Al Hilal, está em negociações para partir para o Atlético de Madrid da Espanha. Então, sairia um estrangeiro para chegar outro. Cristiano insatisfeito na Arábia. Aproveitando que eu falei sobre a situação do Benzema, que pode sair do Ittihad para jogar no Al Hilal, o Cristiano Ronaldo está revoltado no Al Nassr, na Arábia Saudita. Não chega a ser uma insatisfação direta com o time dele, com o Al Nassr, e sim uma insatisfação com o fundo de investimentos público da Arábia Saudita. Para que vocês possam entender a insatisfação do Cristiano, eu preciso explicar primeiro o que é o fundo de investimentos público da Arábia Saudita. Esse fundo pertence ao governo. Ou seja, o governo ajuda os times da Arábia Saudita a se reforçarem. Através do governo, eles vão lá, veem grandes jogadores na Europa, trazem para a liga e falam, olha, você aqui você vai jogar no Al Ahly, você vai jogar no Al Ittihad. E o que está revoltando o Cristiano nesse sentido? Que ele está vendo que o governo, o fundo de investimento público, eles estão beneficiando apenas outros times da liga e não beneficiam em momento algum o Al Nassr nesse sentido de contratação. Então ele está vendo que o Al Ahly recebe reforços, o Ittihad recebe reforços, o Al Hilal recebe e com o Al Nassr o tratamento não é o mesmo. Então, por estar insatisfeito, ele tomou a decisão de boicotar a liga e pediu para não jogar nessa segunda-feira o jogo entre Al Nassr e Al Riyadh. Ele quer protestar, quer boicotar para demonstrar de fato a sua insatisfação com a maneira como estão agindo com a equipe dele. E chega a ser um pouco curioso o Cristiano estar insatisfeito e querer esse boicote, porque quando você olha para o time dele, você vê outras estrelas de peso que já passaram pela Europa. No Al Nassr, hoje, junto com ele, tem o Brozovic, que já foi volante por muito tempo da Inter de Milão, seleção croata. Você tem o Sadio Mané, atacante ex-Liverpool, ex-Bayern de Munique, recentemente campeão da Copa Africana com o Senegal. Você tem o João Félix, atacante português, ex-Barça, Chelsea, Atlético de Madrid, Benfica, que tem feito uma parceria muito boa com o Cristiano. Você tem o Ângelo, que agora se tornou um meio-campista brasileiro, ex-Santos, que está jogando muito bem. Você tem o Coman, ex-Bayern de Munique, ex-Juve, ex-Paris Saint-Germain, que também tem jogado muito bem nessa temporada. Então você vê que ele está reclamando por ver outros times serem tratados de uma maneira diferente, só que o time dele hoje já é um time muito qualificado. Resta saber se essa insatisfação do Cristiano e esse boicote dele não pode acabar evoluindo nos próximos dias ao ponto de ele querer até mesmo ir embora do Al Nassr. Agora, eu queria saber de você, aqui nos comentários, as suas opiniões sobre as notícias dessa edição do Boletim Weiner. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa segunda, primeiro vídeo da semana também. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se você tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e uma ótima semana, que seja extremamente abençoada. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!